Bom, pessoal, o verbo costar, assim como o verbo gustar, ele vai sofrer variações não devido ao sujeito, mas sim ao objeto. Como eu disse anteriormente, a gente precisa desse complemento. Então, no caso de yo, do pronome yo, que é o mesmo que eu vou precisar colocar a mim, me, cuesta, que é a conjugação do verbo, certo? Isso na relação do presente, ok? Lembra lá da relação anterior, em que a gente falava do texto da Eudóxia, que é a migrante russa que foi morar na Argentina, em que estava costou, porque aí a gente está falando do pronome ella e a gente está falando de passado. No caso aqui, a gente está falando de cuesta como presente, ok? Então, uma relação diferenciada. Assim como o verbo gustar, a gente tem as mudanças na frase pelo objeto e não pelo sujeito, ok? Então é o seguinte, eu sempre vou precisar colocar novamente, vou dizer, vou reiterar, nós precisamos do pronome aqui. Então, a mim me cuesta, que é o verbo custar conjugado no presente, tanto dormir. Então, por exemplo, a mim me cuesta tanto dormir. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma situação que é algo que é fácil ou é difícil. Então, se a mim me cuesta tanto dormir, eu estou dizendo o quê? Que a mim é muito difícil dormir. Então, para mim, é muito difícil dormir. Por que que está cuesta? Porque o verbo no infinitivo, ele vai exigir que o verbo permaneça no singular. Então, a mim me cuesta dormir, porque aqui o complemento da frase, que é a parte que vai alterar a relação do verbo, vai ser justamente um verbo no infinitivo. Então, dormir, o verbo dormir, ele não tem conjugação. Os verbos no infinitivo são aqueles que ainda não foram conjugados. Então, a gente tem aqui o quê? Cuesta. Dormir, verbo no infinitivo, cuesta. Ok? Porque é o objeto que está mudando essa relação e não o sujeito. Assim vai acontecer, por exemplo, em nós outros. Nós outros, obviamente, já é um pronome. A gente vai precisar colocar o nos aqui. Então, a nós outros nos é uma relação verbal que vai necessitar do complemento do pronome. Então, a nós outros nos cuesta. Vocês viram que não houve variação no verbo. Cuesta, cuesta. Tanto hablar. Hablar é o mesmo que falar, porque o verbo está no infinitivo. Então, todas as vezes em que a gente tiver um verbo no infinitivo, a gente vai ter o quê? Um verbo também no singular. Então, cuesta é um verbo conjugado no singular. Aqui a gente já vai ver que mudou para questan. Cuesta singular, questan plural. Por quê? A vosotros, les, né? Mais uma vez a gente precisa do pronome aqui para poder analisar a relação da frase. Les cuestan, mas isso mudou por conta do pronome, que é vosotros? Não, mudou por conta do objeto e não do sujeito. Porque aqui a las situaciones, porque cuestan las situaciones. Las situaciones é um substantivo no plural, portanto a gente precisa variar o verbo, ok? Cuesta, tanto hablar, verbo no infinitivo, verbo no singular. Cuesta, verbo no plural, porque é um substantivo no plural. E assim também acontece, por exemplo, na situação de amime, que é a mesma relação aqui de cima, que a gente vai precisar de caracterizar, obviamente é o io, porque se eu estou falando de amime e io, amime cuesta lo dinheiro. Por que lo dinheiro? Nesse caso aqui, o lo dinheiro é um verbo? Não. Mas por que se mantém cuesta? Porque é um substantivo no singular, certo? Ó, las situaciones, substantivo plural, cuestan. Cuesta, substantivo no singular. Entendeu? Então, quando é singular, cuesta. Quando é plural, cuestan. Mas o que vai mudar isso é justamente o que fica depois, que a gente chama de objeto. O sujeito ele não vai variar, ele simplesmente vai precisar de um complemento de pronome, porque para io eu vou precisar colocar a mim, me, para nós outros eu vou precisar colocar a nós outros, nos, a vosotros, les, certo? E a mim, me, novamente, como eu li em cima. Então, a variação dessa relação verbal, ou seja, a mudança que a gente vai ver na frase, ou seja, no processo de conjugação do verbo costar, é justamente por meio do seu objeto, entenderam? Que pode ser um verbo no infinitivo,
pode ser um substantivo no plural e pode ser um substantivo no singular. Então, a depender, a gente vai ter uma variação diferenciada. Se for um substantivo no singular, o verbo vai continuar conjugado no singular, questa. Se for um verbo no plural, por exemplo, um verbo no plural não, um substantivo no plural, como por exemplo as situações, a gente conserva o substantivo do plural, a gente vai acrescentar um N, certo? Assim como acontece em situações em que o plural acontece onde? No objeto e não no sujeito, certo? Então, se a gente tem um verbo no infinitivo, seja hablar, seja dormir, o verbo não vai mudar, ele vai permanecer de mesmo modo. Se for um substantivo do plural, a gente vai precisar variar o verbo, beleza? Lembrando que o verbo gostar é um verbo que a gente fala de verbo regular. Então, a sua conjugação ela não vai mudar tanto conforme nós formos analisar o processo de conjugação. A estrutura do verbo ela se conserva muito próxima, né? A gente só vai ter, no caso, a substituição, nesse caso, de um O por um U, mas continua se considerando aí um verbo regular, ok? Podem anotar.